Teremos um momento agora da palavra, da reflexão, palavra de Deus para nossas vidas. Se possível, você em atenção à Bíblia, preste atenção, que fique bem atento ao que Deus vai falar com você. Talvez você conheça bem o texto, conhece o texto, mas é importante meditar, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Pode ser o versículo que você acha que mais conhece, mas Deus vai falar no seu coração. Atos capítulo número 3, tem uma experiência dos apóstolos. Isso resultou numa palavra do apóstolo Pedro, uma experiência que ele teve com João, ali na nascedouro da igreja primitiva, após o Pentecoste, tantos sinais que haviam naquela igreja, chega ao ponto de Pedro se dedicar tanto que até a sombra dele, as pessoas colocavam na rua e Pedro passava, e ali muitos eram curados. E aconteceu algo sobrenatural que chamou a atenção de todas as autoridades do Sinédrio. Todos queriam entender, mas reconheceram que Pedro e João andavam com Jesus. Irmãos, quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com o Senhor tem experiências maravilhosas. Não vive lamentando, não vive em derrota, não vive depressivo, mas ele anda com Cristo. Senhor, tem misericórdia. Não estou dizendo que não passa por lutas não, viu? Porque eu passo também. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, porque o crente em Cristo, nós somos mais do que vencedores, é o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3, vamos ler pelo menos essa passagem até o versículo de número 10, A cura de um coxo. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Tendo todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados, espantados com o que lhe tinha acontecido. Pai querido, meu Deus, quantos no passado se admiravam, Deus, com os feitos que o Senhor fazia, o pão que se multiplicava, o peixe, os milagres, sinais miraculosos, ó Pai. Mas o Senhor reuniu discípulos ali na Galileia, após a ressurreição, e também disse que esses sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Estava ali Pedro, estava João e tantos outros apóstolos que viram de perto. Pedro teve até uma experiência sobrenatural de andar também sobre as águas, de ver os milagres acontecendo dentro da sua própria casa, a sua sogra que foi curada. Meu Deus, tantos sinais de perto. E Pedro chegou a dizer: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E foi uma revelação do céu. Foi Deus que revelou isso a Pedro. Pedro agora, lá na igreja primitiva, após uma experiência bem pessoal com Cristo, já não era aquele Pedro medroso, já não era aquele Pedro covarde, assustado, mas agora ousado, que não temia a morte, não temia nada, não temia as autoridades. Ele falava de Cristo sem assombro, aleluia. E no nome de Jesus Cristo curava, e no nome de Jesus Cristo o morto também levantava, a libertação, as cadeias se rompiam. Meu Deus, quantas experiências
do Pedro que antes agitado, angustiado, agora é o Pedro que escreve até uma carta e diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é diferente, meu Deus, o homem que começa a andar contigo, ele começa a não temer o amanhã, ele sabe que amanhã vem um pão, ele sabe que amanhã vem um peixe, ele sabe que amanhã o Senhor proverá todas as coisas, não anda assustado, não fica olhando os jornais, vendo que é economia, o que está acontecendo, mas tenha certeza, aleluia, que mesmo no deserto, o Senhor é providência, o Senhor não vai deixar faltar nada. Pedro viu milagre quando o seu barco vazio, nada pegou, uma noite todinha ali de trabalho, mas no amanhecer ele ouvia o mestre da Galileia, aleluia, ali pregando, e usou o barco de Pedro como púlpito, e após, meu Deus, aquele sermão, ele disse: Pedro, meu filho, vamos pescar. E Pedro disse: Senhor, trabalhei a noite toda com meus irmãos e nada apanhamos, mas porque tu mandas, aleluia, vou lançar a rede. É esse Pedro que 3 horas da tarde subiu para orar com João, estava cheio do teu Espírito Santo, cheio de confissão. O Senhor já não estava mais presente com Pedro, mas em espírito sim, o Senhor se revelava, o Senhor dava visão a Pedro, o teu Espírito Santo se manifestou ali em Pentecostes, e Pedro foi usado tremendamente. Agora esse Pedro que tem uma vida de oração, que tem uma vida no altar, que não fica mais chorando, que não nega mais o Cristo, mas ele diz: eu não posso deixar de falar o que tenho visto e ouvido. E ali, meu Pai, os milagres aconteceram. Que maravilha, Pai, que experiência. O livro de Atos dos Apóstolos, quantas lições preciosas para nossas vidas. E neste domingo, ó Pai, estamos aqui pregando a Tua palavra, neste primeiro domingo do mês, nesse primeiro dia da semana. A nossa esperança está no Cristo ressuscitado, o Cristo que tudo pode, o Cristo que pode fazer o milagre, o mesmo Cristo que é o mesmo de ontem, Ele é hoje e eternamente, ó Pai, e ainda hoje Ele faz o milagre acontecer. Obrigado, porque não só as portas dessa igreja estão abertas, o canal também está aberto, meu Deus, o coração aberto para pregarmos a Tua palavra. Permanece conosco, Pai, e que Teu Espírito fale fortemente com cada um de nós, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Meus queridos irmãos, eu confesso que eu sou uma pessoa, eu tenho uma paixão de ler a palavra de Deus, porque eu acredito nela. Eu acredito muito no que está escrito, porque o próprio Cristo, Ele disse assim: eu acredito em Jesus Cristo. Ele diz lá em Marcos capítulo 13, 31, vai passar o céu e a terra, mas o que eu disse não vai passar. As minhas palavras não hão de passar. Você está escutando essa mensagem, seja aqui, você que está online, creia que quem prometeu é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele falou, Ele vai cumprir na minha vida. Talvez você que está aqui nesta noite já teve experiência muito dura na sua casa, tempos difíceis, tempo de lágrimas, tempo parece até que a casa ia desabar, a loucura e tantas necessidades dentro de casa, mas ali você perseverou na fé, perseverou na oração, e hoje você vê o cenário mudado, você vê sua casa alegre, você vê sua casa agora com Cristo, você vê as portas abertas, mas em um dado momento parece que todas as portas se fecharam. Aí vem o mestre da Galileia, foi a prova até aqui, agora eu começo a abrir porta para você, agora eu vou fazer um milagre na sua vida. É desse Jesus que estamos falando. E no Evangelho, nos 4 Evangelhos, sobretudo nos 3 Evangelhos sinóticos, a gente vê a experiência do Pedro, assim também como João, andando com Cristo e tendo experiências extraordinárias. E aqui, meus irmãos, a gente quando vê o perfil da igreja primitiva, era uma igreja acostumada a orar, acostumada a ir ao templo, nas orações, nas vigílias. E com quem Pedro aprendeu isso? Com Jesus de Nazaré. Era a noite todinha orando, era a noite todinha clamando, e buscava sempre a presença do Pai. Era Jesus orando e um morto sendo ressuscitado. Ele estava lá em Betânia com Jesus e viu quando Jesus disse: Lázaro, eita,
Sai, Lázaro! E saiu, e Pedro ficou ali admirado. Quem sabe Pedro foi um daqueles que tirou aquelas faixas de Lázaro, e ele fez: é tu mesmo, Lázaro, é tu, homem. E Lázaro só queria saber de Jesus, porque é Jesus que faz milagre, é Jesus que opera maravilha, é Jesus que é a nossa única esperança, é Jesus que nesta noite renova a tua fé e diz: não tema, meu filho, não tema, minha filha, que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. É desse Jesus que estamos falando nesta noite, com alegria, falando aqui, falando no acampamento, e com alegria no coração, falando que esse Jesus não mudou. Ele é o mesmo, Ele é poderoso, Ele é forte, ninguém suporta, ninguém pode enfrentá-lo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder, e para esse Deus nada é impossível. Eu posso ouvir um amém? Amém. Esse é amém dos vitoriosos. É Deus presente, é você cheio. A gente não precisa de nada, de ver boneco dançando, de ver subida. A gente não precisa de nada para se alegrar. A gente se alegra com a presença de Jesus Cristo. Ele está presente. A gente não precisa de batucada, a gente não precisa nem de vassoureiro, nem de vassourão. A gente tem uma alma em Cristo. Nós temos a alegria do céu. É Jesus que é bom. A igreja fica de pé, toda a igreja fica de pé e dê um glória a Ele, que Ele merece. Glória a Deus! Eita, pode sentar. Essa é a alegria. Aqui não tem bloco não, é a comunidade dos santos, é o povo remido e lavado no sangue do Cordeiro, é aquele Jesus que nos dá vida, é aquele Jesus que, quando as mulheres foram buscar depois do terceiro dia no túmulo, o túmulo está vazio. O que você vem buscar entre os mortos? Aquele que está vivo. Eu quero dizer para você: Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele está presente no meio da sua igreja, e é Ele quem dá vitória. É essa fé que a gente abraça, é essa alegria que a gente tem. A gente vê crente murcho, a gente não entende o que é isso. Que fé é essa? Que desmantelo é esse? Se você deve estar avivado, cheio da graça e da presença do Santo de Israel, alegre, longe do pecado que mata, que transtorna a tua casa e a tua vida. Está forte, viu? Se aproxima de Jesus. Esse Pedro, lá no Monte da Transfiguração, tem uma revelação ali. Jesus aparece, estava lá Moisés, estava lá Elias, Moisés representando a lei, Elias os profetas, e Pedro teve a visão, ficou ali sem entender um pouco, e estava ali, aquela visão, e ele disse: mas a presença é tão boa. Quem está sentindo a presença do Senhor? Quem diga mesmo, irmão? É uma presença tão boa, que Pedro começou a dizer: Senhor, como é bom esse lugar, como é bom esse lugar. Mas não era por causa de Moisés nem de Elias, não. Acho que foi uma experiência tremenda. Mas é porque Jesus, bom é o lugar onde Jesus está. Essa igreja poderia estar cheia de estourando, mas se não vai para Jesus, não vale de nada. Essa multidão que vai atrás de um bezerro de ouro, ou de um galo diferente, está morta. Quem dá vida é Jesus Cristo, quem dá vida é Jesus. A alegria do crente é Jesus de Nazaré, é a nossa alegria. Eu posso ouvir um amém, irmãos? E Jesus vai embora, Ele parte desse mundo, se despede, prometeu estar presente: vou estar com vocês todos os dias. Ele mandou fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou ensinar tudo as coisas que Ele tinha ordenado, e Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até o final. E Pedro acreditou: Ele está comigo, Ele está comigo, e vocês vão fazer sinais maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, mas eu dou a vocês autoridade. Eu dou autoridade a vocês sobre espírito imundo. Eu dou autoridade a vocês sobre serpente. E se você pisar vai esmagar. E se colocar a mão no enfermo, ele vai ficar curado. É desse Jesus que eu acredito. Do Jesus presente, que dá força à sua igreja, ao seu povo. E aqui este ministério, e aqui esta igreja, 27 anos pregando essa palavra, 27 anos que a gente sobe aqui nesse púlpito e não se cansa, porque é uma renovação espiritual. É o poder de Deus na vida da igreja, é o poder de Deus na vida dos santos. Jesus foi embora, Pedro deve ter chorado muito com a despedida de Jesus. Fica lá quieto, lá esperando a promessa. Fica lá esperando que eu vou revestir você. Crente sem revestimento não faz nada. Crente sem revestimento é crente de banco, é crente que muitas vezes sai da igreja para pecar, vive uma vida escura, uma vida triste, uma vida sem alegria, uma vida sem óleo.
não tem unção, não tem alegria, não tem satisfação. Está chovendo, não vou. Estou cansado, não vou. O pé está doente, eu não vou. Vá, porque Cristo, Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele comissionou a mim e a você. E Ele não rejeitou a cruz por mim e você. Para de ser crente acomodado. Eu posso ouvir um amém, igreja? Aleluia. Esse mesmo Jesus encheu Pedro do Espírito. Pedro que em um dado momento se acovardou. Que em um dado momento jogou até praga. Eu não conheço esse homem. Nunca vi. Mas as pessoas que estavam ali no pátio, quando Jesus foi preso para ser crucificado, você parece com ele. Mesmo um crente desviado, Pedro está se desviando ali, mas assim mesmo ainda era parecido com Cristo. Você é galileu, você fala até igual a ele. Tem um autor chamado Joaquim Jeremias, é um autor luterano, que ele diz que Cristo era tão simples, era tão humilde, era tão parecido com os seus discípulos, que Judas deu um sinal: olha, quando eu for chegar junto dele, eu vou beijar, para tu não prender ninguém errado. Eu vou beijar Cristo. E chega aquele discípulo, aquele apóstolo que foi instruído e foi lá, beijou Cristo. E ele disse: amigo, o que vieste fazer? E Jesus Cristo não ironizou: você é meu amigo, o que foi que vieste fazer? Com um beijo tu traíste o filho do homem. É inevitável que o filho do homem seja traído, mas ai daquele por quem for. Presta atenção a essa palavra. E ali prenderam Jesus Cristo. Pedro viu isso. Pedro fugiu. Pedro ficou com medo. Antes Pedro disse que até daria vida por Jesus Cristo. E eu fico pensando quantos de nós faz tanta promessa: nunca vou deixar de evangelizar, nunca vou deixar de pregar, não vou deixar de dizimar, eu quero que tua obra cresça, eu não vou deixar de me ajoelhar, eu não vou deixar de me congregar, eu vou apoiar meu pastor, eu vou apoiar minha igreja, eu serei um dos discípulos e vou pregar a palavra. Mas quando vem um aperto, some. Mas quando vem as lutas, vai embora. É aquela semente que caiu em solo rochoso, ou aqui cheio de espinho, já não tem alegria. Às vezes é um peso morto, é alguém que já não tem mais satisfação. Irmãos, Deus, vale a pena servir a Jesus Cristo, vale a pena fazer a sua obra. E Pedro: eu não conheço esse homem, eu não conheço. E a Bíblia diz que ele rogou até praga. Aí Jesus tinha dito a ele, porque ele disse: Senhor, por Senhor eu vou dar minha vida, todos podem te abandonar, menos eu. E eu fico pensando nas promessas vazias que muita gente faz a Jesus. Final de ano eu vou fazer isso, esse ano é aquilo outro. Quer barganhar: se o Senhor me der isso, eu faço isso. Faça isso não. Jesus já deu tudo a mim, a você, deu a vida eterna. Não tem presente maior do que isso. O apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura Ele nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus já deu o maior, o que tinha de maior Ele já deu. Ele deu salvação, Ele deu Jesus Cristo. O que é que você está precisando? É uma casa, é um carro, é um emprego? Que coisa pequena. Grande é a salvação que Ele deu a mim e a você. Agora anda com Ele, que você vai ver o que é que Ele vai fazer. Pedro disse certa vez: Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que é que a gente vai ganhar? Às vezes o homem pensa nisso, né? Aí Jesus diz: aquele que deixou pai, mãe, casas, fazendas, por amor do evangelho, por amor de mim, nesta vida eu vou dar 100 vezes mais. Olha para aí, irmão. E no final ainda vou dar o quê? A vida eterna. Quem tem Jesus tem tudo. Tá bom, tá de bem. Agora quem não tem Jesus não tem nada. É frio, vazio, distante, indiferente. Anime-se. Se você que tem Jesus, aquele que diz que está nele, esse deve andar como ele andou. É o que diz a palavra do Senhor. Pedro termina aquele momento, nega Jesus, vai lá: Pedro, tu me amas, Pedro, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Ele fala: apacenta minhas ovelhas. Se você disser que ama Jesus nessa noite, ele perguntar: você me ama? Aí ama: o que é que tu anda fazendo tão parado? Porque tu vive nas redes sociais 24 horas, tu assiste tudo, vê o que está aqui, vê o que está ali, vê o que está no mundo, mas não lê a minha Bíblia, a palavra minha que está na tua casa. E não cresce, e não tem vida no altar, e já não está mais em liderança, está distante. Pois neste domingo à noite, o Espírito Santo está falando, porque está se abreviando o tempo, viu, irmão? As coisas estão acontecendo, o aumento da iniquidade está aí, o amor de muitos estão esfriando. Pedro não esfriou não. Pedro se levantou, Deus levantou Pedro, começou a ganhar almas. Lá no capítulo de número 2, o versículo de número 35, tem toda uma história, desde o capítulo 1. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, olha a autoridade de Pedro, de que
a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, o tornou o Senhor, fez o Senhor e Cristo. E ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram, olha, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um dos seus pecados, de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Tem muita gente longe, mas você tem promessa. E aqui a promessa, isso é para quantos crê no Senhor que o nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Pedro dava testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa nossa geração. Então os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Será que Pedro estava cheio da graça? 3.000 pessoas, 3.000 almas. Irmãos, passa ano, sai ano, a gente não ganha nenhuma alma para Cristo. Nem sequer evangeliza. Doutrina a pessoa, Deus transforma. E quer doutrinar, mas não fala do amor de Cristo. E eu aprendo muito com Pedro. Neste livro de Atos, tem 2 apóstolos que notabilizam. O primeiro que se notabiliza é o apóstolo Pedro. A gente vai ver depois o apóstolo Paulo, suas viagens missionárias. Mas Pedro, ele andava com Cristo. Paulo não teve esse privilégio, mas Pedro andava com Cristo. Essa semana nós estávamos conversando aqui, passou com nossos irmãos, o Pedro, a autoridade, a ousadia que Pedro tinha, cheio do Espírito Santo. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo é outra coisa. Crente que não é cheio do Espírito Santo, é cheio da carne. Liga para fazer fofoca, fica fazendo pergunta no WhatsApp, manda pergunta, quer saber da vida dos outros, deixa a vida dos outros, toma conta da tua vida, vai buscar Deus, para de ser curiosa, para de ser curioso, quer saber de tudo, começa a saber da tua salvação, busca o Senhor enquanto você pode achar, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, e é hora de o homem despertar e buscar Deus. E era isso que Pedro fazia. Era isso que Pedro fazia. No capítulo 3, a gente fez essa leitura. Pedro e João subiram ao templo para oração na hora 9, 3 horas da tarde. Eu faço uma pergunta: faz quanto tempo você não subiu para a igreja para orar? Para uma vigília? Não é? Uma coisa que é tão normal na vida de um crente, e muitas vezes abandonaram. Uma das coisas que eu mais me impressiono na igreja primitiva, era uma igreja que vivia em oração. E eu não quero, lá no nosso acampamento tem uma sala de oração. Tem sala onde a gente deve buscar. Tem lá a piscina, tem lá o futebol, tem a quadra, tem um monte de coisa, tem a capela da pregação, mas ali tem uma sala da oração. Sala da oração ali. E aqueles irmãos passam, olha ali, sala de oração, e sentam, e ali começa a falar com Deus. E junta um, junta outro. Hoje, no dia de hoje, eu estava olhando, passei para foi ontem à noite, eu vi o diácono Moza com um jovem, instruindo e conversando e orando. Irmãos, coisa boa é estar na presença do Senhor. E o apóstolo Pedro subiu o templo para orar. Isso para mim é muito importante. Nós estamos com um desafio na igreja, 41 dias de oração. Tem gente que prefere ficar em casa. Ou alguns ficam em casa porque não pode sair, irmão, é doente. Tem as pernas de dificuldade para andar. Mas outros moram tão perto, mas dizem: eu não tenho tempo, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, estou aquilo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. É tempo de guerrear, é batalha, são lutas, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Oh, desperta tu que dormes. A cabeça, oficina vazia, a mente vazia, oficina de Satanás. Começa a pensar besteira, começa a querer, quem sabe, o marido do outro, da outra, e começa a fazer coisa errada, porque é uma mente vazia, uma mente que não tem Bíblia, uma mente que não tem consagração, não tem oração, e esquece que Jesus Cristo, somente Ele, é a única esperança para o homem, é Jesus Cristo. E essa mensagem tem que ser anunciada em alto e bom som. Aí Pedro vai orar. Quem sabe ele foi orar com João pensando: que saudade de Jesus. Que saudade de Jesus. Me lembro que ele ia para minha casa. A minha sogra hoje só falou dele. E a minha mulher. E João também, eu tenho saudade daquelas nossas conversas, daquele momento da ceia, do partir do pão. O crente tem saudades. Muitos crentes perderam isso. Às vezes tem saudade do mundo. Sangue de Cristo tem poder. Tenha saudade de Jesus. E Pedro, João, o que a gente está fazendo aqui? Vamos orar.
Vamos lá no templo, deve ter as ovelhas nos esperando. Feliz é a igreja que tem um pastor que gosta de estar em oração, que gosta de estar no templo, que bota a campanha de oração. E lá vai Pedro, e lá vai João, e conversava, e lembrava de tudo, da conversa, e lembrava quando estava no cenáculo, as portas trancadas, e Jesus, Pai, seja convosco. E lembrava de Jesus Cristo entrando na sua casa e fazendo milagre. Irmão, quantas lembranças boas. Aí Pedro disse assim: João, estou com o coração apertado, vamos orar, João. Bora, Pedrinho, vamos orar. Eram discípulos que andavam juntos, andavam com Cristo. E aqui o texto, capítulo 3, por favor, de Atos, o versículo 1. Olha o que é que diz: Pedro e João estavam se dirigindo aonde, irmão? Ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Tem oração de 3 horas, minha esposa é dirigente desse culto 3 horas da tarde. Eu sempre digo para ela, não é o culto da multidão não, mas se tivesse Pedro e Paulo, Pedro e João, tivesse os apóstolos, ele participava, Marisa. Eles vinham, tem crente que não vem não, essa hora não, já vou à noite, acha que é muita coisa. Desperta, irmão. A gente vê o crescimento da igreja quando a igreja bota seu joelho em terra, começa a orar. E aqui o texto diz, ele foi para orar. Irmãos, quem vai para orar não vai vazio não, já vai cheio. Já vai cheio de alegria, já vai cheio do Espírito Santo. Tem gente que entra vazio dentro da igreja, porque não ora, sai vazio porque conversa o culto todo. Uma pessoa dessa sai cheia nunca. Chega vazia na igreja, chega vazio e sai vazio, porque não ouve o poder de Deus, a palavra do Senhor. Não tem interesse profundo, não tem temor. Muitos hoje estão desprezando a Bíblia, desprezando a casa do Senhor. Os interesses são outros. Mas Pedro e João, na minha visão e a visão bíblica aqui, foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Foram para o templo para a oração das 3 horas da tarde. Vamos ver o que aconteceu? Verso 2. Estava sendo levado também um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa. Aquele homem ia para a igreja, ele não ia com as pernas dele, alguém levava, que ele não andava. E ele ia para pedir o que? Esmolas aos que entravam. Gente que vai para a igreja com outro interesse, não vem pedir o ouro, não vem pedir as bênçãos, vem pedir esmola. Tem muito crente mendigando, sem necessidade, porque perdeu a visão de Deus, porque perdeu a visão do céu. Vai até para a igreja, mas para pedir esmola. Irmão, tu és filho, tu és um chamado de Deus, tu és um ungido do Senhor, você é escolhido para o Senhor, e Ele vai te dar tudo quanto pedir em meu nome, crendo receberás. Mas um ia orar, outro ia pedir esmola. Percebe a diferença? Ia ficar lá, quem entrava pedia uma coisa, dá esmola aí por favor, pelo amor de Deus. E o pessoal já ia orar, a pessoa dava uma ajuda. Aí veja o que aconteceu. Ele foi pedir esmola. Quando ele viu Pedro e João, e eles vinham conversando, eu imagino, irmão, tenho umas imaginações, que o semblante de Pedro estava bonito. O semblante de João estava lindo. E todo ia para a igreja para orar, doido para dobrar o joelho quando chega lá. Aí quando ele chega na porta da igreja, é abordado por aquele coxo. Quando ele entrar no templo, quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que ele desse o que, igreja? Uma esmola. Veja esse texto, aprenda e cresça. Vamos lá. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Irmãos, quando alguém olha para você, o que é que sente? Um crente vazio? Um crente sem alegria? Um crente que não tem prazer na lei do Senhor? Um jovem esvaziado que nunca vai pegar uma funda, nem vai enfrentar um gigante porque tem medo, porque não tem unção. Como é que as pessoas olham para a gente? Alguém murmurador? Alguém falante, mas não fala das coisas de Deus? Alguém que diz que é o mais de todos, enrolado, parece até um cientista, ou uma cientista, mas que não anda com Deus mais? Não tem testemunho? Pedro andava com Deus. Pedro era um homem que andava com o Senhor. Ele lembrou que Jesus ensinava oração. Inclusive Pedro, eu acredito que ele lembrou até da parábola sobre a oração em Lucas 18, que ensinava uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. E Pedro: não vamos esmorecer, João, vamos lá. E quando ele entrou no templo, foi abordado por aquele aleijado, aquele coxo, e ele disse assim: olha para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber o quê? Um trocado. Receber um dinheirinho.
Era isso. Tem pessoas que se contentam com nada, vive mendigando a vida toda, sabe? Diz que tem tudo, mas não serve mais ao Senhor, não sabe o que é servir a Cristo. Ele diz: eu vim para que vocês me servem, me sirvam e recebam a vida com abundância, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida de alegria. E ele esperava receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, porque eu sei que tu queres isso. Tem pessoas que passam a vida toda: eu vou estudar para ser rico, eu vou ver se eu arrumo uma posição para ter dinheiro, eu vou isso para comprar meu carro, eu vou isso. Irmão, não tem nada errado em você querer trabalhar e adquirir as coisas. Não estou dizendo que está errado não, mas se isso for o objetivo, só isso, a nossa mente é muito pequena. Sabe, irmão, como é pequena a nossa cabeça, a gente só pensar isso e parece estar realizado. Geralmente o carro enferruja e vai enferrujar, vai dar problema, não importa qual a marca, tudo acaba nesse mundo. Mas ali, Pedro disse: eu já sei o que ele quer. Pedro, eu vou logo dizendo: não possuo ouro nem prata. Olha o que Pedro disse: mas eu tenho alguma coisa. Aleluia. Muitos já tinham entrado, quem sabe chegou primeiro do que Pedro. Viu aquele cego, viu aquele aleijado, pedindo esmola, mas passaram, talvez deram até um trocado. Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho. Irmão, pensa um pouco nesse texto. Mas o que eu tenho, Pedro estava transbordando do Espírito Santo. Ele não ia para a igreja para orar e se encher, ele já entrava cheio. E nesse dia foi diferente. Não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Que diferença. O homem nem acreditou, ficou olhando com a mochilinha dele. Fez: eita, levanta e anda. Olha para mim e veja o que aconteceu aqui o texto. Pedro agora pegou na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés daquele homem, tornozelos, se firmaram. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém. Irmãos, Pedro, naquele momento, o Espírito Santo falou ao coração. Pedro tinha batizado 3.000 pessoas com seus apóstolos. A igreja em efervescência, crescendo. Pedro passava: Pedro vem cá, morreu fulano ali, Pedro vem cá. Pedro estava falando de Pedro para lá e para cá. Imagina o ministério desse homem. Quantas buscas de Pedro. Ele já não tinha tempo para atender durante o dia. Aí colocava pessoas doentes na beira da rua. Quando Pedro passava, a resta dele batia. Irmão, pensa bem nessa situação. Pensa bem como aquela igreja estava cheia de prodígio, cheia de poder. Porque tinha um homem que levava a oração a sério. Tinha um homem que levava Deus a sério. E ele disse assim: olha, e dando um salto aquele homem, ficou em pé, começou a andar, entrou com ele no templo, pulando, louvando a Deus. A igreja ficou assim: que é isso? E Pedro na frente, eu acredito que Pedro estava chorando. E João chorando: meu Deus, é a tua misericórdia. Em momento nenhum Pedro achou que aquilo veio dele. Em momento nenhum Pedro buscou exibição. Porque Pedro vai dar um discurso que estremece o sinédrio, estremece as autoridades, ao ponto de mandá-lo prendê-lo. Mandaram prender Pedro e João, por conta da ousadia dele. Eu estou falando no nome de Jesus Cristo. E ele, aquele homem pulando, andando, veja bem, todo o povo viu o homem andando, viu o homem louvando a Deus. Vamos lá. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta da formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados do que tinha acontecido. Eu sugiro que você tiver tempo, leia esse capítulo inteiro. Você vai se deparar com a palavra de Pedro no capítulo 4, versículo 12. Veja que palavra, 4:12. Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. A igreja pode ler comigo, vamos lá? E não há salvação. E não há salvação em nenhum outro. Só Jesus salva. Só Jesus, ele realiza milagre. Só Jesus pode tirar
a tristeza do teu coração, as dúvidas, e te dá certeza que tudo vai dar certo se você está na dependência, se você ora, se você crê no poder de Deus. Tenha certeza que você vai pular, vai entrar num tempo, mas não mais triste, de cabeça baixa, mas vai querer cantar, vai querer louvar, vai querer testemunhar, vai querer pregar, vai querer falar do amor de Deus. Nunca mais você será aquele crente tímido, que não tem mais coragem para fazer nada. E Pedro ficou admirado. Meus irmãos, todo esse texto me chama a atenção. Pedro dá um discurso tremendo no tempo. Eu quero ler um pedacinho desse discurso. A gente está chegando ao final. Essa mensagem eu creio que era bem compreensiva. Veja, por favor, do capítulo 3 ao verso 11. Presta atenção, 3:11. Veja o que aconteceu depois daquela cena, que aquele aleijado, caído lá na porta, entrou. Veja o que aconteceu. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João. Que homem que se mantinha do lado? Um aleijado. O que estava lá na porta. Todo o povo ficaram como igreja? Perplexo. Correu para junto deles, num pórtico chamado de Salomão. Veja que rebuliço. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, Israelitas. Veja o que Pedro diz. Por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, em mim, João, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. Vocês estão pensando que fui eu? Vocês estão imaginando que isso foi João? Aleluia. A igreja pode ler bem forte, vamos lá. O Deus de Abraão, a quem vocês traíram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Ó Pedro contando a história, narrando. Vocês negaram quem? O santo e o justo, e pediram que fosse solto o quê? Um assassino. Quero que Barrabás seja solto. Oh meu Deus, quantas pessoas estão fazendo opção pelo mal, pelo profano. Não querem o santo. Estão cheios de ideias. Muitos se perdem quando está ali no curso, quando tem um empregozinho, quando ganha a primeira mixaria. A mixaria. Aí agora eu sou. É não, neném. Tu vai aprender tanta coisa, meu irmão. Tu vai aprender que isso não tem nada. Eu comparo um homem sem Deus como uma folha seca, caída no chão. Já viu essa música? Que vai sendo levada. Folha seca. Eu não vou dizer para você dizer a seu irmão não, porque tem gente que se ofende. Mas é assim que eu me sinto. Sem Jesus, o homem é uma folha seca. Eu não me sinto essa folha seca levada, porque hoje eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E se você tem Jesus Cristo na sua vida, você não é uma folha seca não. Se não é vaidade, é tanta coisa, sabe? É um linguajar diferente. Não aprendeu isso com os pais, não aprendeu isso na escola dominical, mas hoje tem uma vida assim, totalmente diferente. Cuidado. Sabe para que isso? Para ganhar aplauso dos colegas, das pessoas. Coitado. Pedro fez, olha gente, você está pensando que fui eu e João que fez isso? Vocês estão pensando que João tem esse poder? Vocês estão pensando que um pescador, você me conhece aqui da colônia, eu tenho esse poder? Quem foi que encheu o meu barco de peixe, no momento só foi ele. Eu estou falando no nome dele, daquele que tem poder, daquele que é poderoso, daquele que é grande. Vocês negaram ele, vocês mataram o autor da vida. Irmão, isso é tão forte. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas oculares, pela fé. Olha o que Pedro está dizendo. E em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo. E bem conhecem, ele estava aqui sempre pedindo esmola. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu
o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas e do que o seu Cristo havia de padecer. Vamos ver o discurso. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro aproveita e fala daquele que pode perdoar pecado. João sabia que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro também sabia. E você também sabe. Mas infelizmente muitos têm deixado Jesus Cristo. É um cabedal de conhecimento tão grande. Chega a dar um arrepio, mas não tem prática nenhuma. Não tem prática. E aqui, meus irmãos, o discurso do Pedro abalou. Mataste o autor da vida, misericórdia. Mataste o autor da vida. E pela fé em nome de Jesus, é que esse homem se fortaleceu. Olha, meus irmãos, eles arrependeram no verso 19, convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. No verso 20, a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério. E que envie ele, o Cristo, já vos foi designado, é Jesus. Então, meus irmãos, toda essa história está aqui na palavra de Deus. Qual é a tua esperança? Se você perguntasse a Bartimeu, se tivesse presente aqui o irmão Bartimeu, chama ele aqui à frente. Bartimeu, vem cá, meu filho. Diga, pastor, vem cá, Bartimeu, vem cá. Aquele cego, quem foi que te curou? Ele falou, eu gritei tanto, pastor. Eu estava desesperado. Eu chamei para o Pedro, Pedro não me ouviu nada. Eu gritava, não adiantava de nada. Eu já vi os discípulos, não é homem que dá vitória. Eu chamei pelo nome de Jesus. Jesus parou e me deu atenção. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus quer dar atenção a você, Ele pode dar atenção a você. Não importa o tempo que você despreza, o tempo que você anda frio, morno, o perigo é o morno. Nem frio nem quente, é morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, Ele está chamando você para uma obra. Não seja morno, aquele crente morno. Aquele crente sem vida. Aquele crente diz que sabe muito, mas não faz nada. É melhor você saber pouquinho e fazer alguma coisa. Enquanto é tempo. Eu não sei como essa mensagem está chegando a você nesta noite. Mas a nossa esperança é Jesus. Se você perguntar se não Bartimeu, obrigado Bartimeu, pode descer, pode sentar. A Bartimeu, foi Jesus, viu? E eu estou vendo tudo, eu estou vendo o Senhor. Estou vendo a igreja, foi Jesus. Perguntasse a Zaqueu, o ricão, trapaceiro, funcionário público, diretor lá de tributarismo lá. O tributo lá de Roma. Aí ele dizia assim, eu deixei tudo por Jesus Cristo. Eu realmente roubei muito. Eu fiz muita coisa errada. Mas sabe o que eu fiz? Chamei ele para minha casa. E ele foi. Ele levou na tua casa e ele foi lá, corri e fiz uma festa. E você não acredita, Jesus, o Filho de Deus estava dentro da minha casa. E eu resolvi naquela noite, naquele momento daquela alegria, devolver tudo. O que eu roubei. Eu resolvi dar metade dos meus bens. E quem eu roubei, tinha muita gente lá. Ninguém nem acreditava em mim. Mas eu disse, se eu roubei alguém aqui, eu vou dar 4 vezes mais do que eu roubei. Vou dar com juro e correção. Aí eu, Zaqueu, vem cá por favor, Zaqueu. É rapidinho, o culto já está terminando. Aí Zaqueu chegava aqui. Como foi? Ah, foi Jesus. Aleluia. Diz o rico que é Jesus, que agora está com ele. Diz o pobre que é Jesus. Entendeu? Aí você chama. Agora eu quero chamar essa irmã que está aqui conosco, aqui em Jerusalém, nessa igreja. E ela conta uma história muito linda. Vem cá. Sabe quem estava vindo? A mulher do fluxo de sangue. Ela bonitona, recuperou certamente a sua saúde. Eu sou aquela mulher que 12 anos de hemorragia. Consultei todos os médicos. Tudo que o meu dinheiro podia fazer, nada melhorou. E eu fui num dia que ele estava ali, numa multidão, eu coloquei no meu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Quem tocou na veste de quem? Foi de Jesus. Ele te curou? Eu estou bem, eu estou curada, eu estou maravilhada com esse Jesus. Você perguntar, aquele homem foi levado pelo telhado por 4 amigos. Colocou nos pés, sabe de quem? Nem de João, nem de Pedro. Aos pés de quem, igreja? Jesus. Você está entendendo a mensagem como que é? Aí Jesus fez, filho, perdoados estão teus pecados. Murmuraram. Quem é ele para perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Jesus, conhecendo ele, disse assim, olha,
qual é mais fácil eu dizer? Aleluia. E Pedro estava bem pertinho. Qual é mais fácil eu dizer? Perdoados estão teus pecados? Ou dizer para você, levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, aleluia, tem poder no céu e na terra. Eu te digo, levanta-te, toma teu leito e anda. Aí sabe quem estava no culto lá em Jerusalém? Esse homem. Vem cá, meu irmão, como é teu nome? Ele diz. Quem é você? Eu tenho 4 amigos que estão ali. Um desses 4 amigos é diácono da igreja, aquele ali. E eles me levaram para Jesus. Coisa boa é quando você tem um amigo que te aponta a Jesus. Quando você tem uma amiga que te indica a Jesus. Quando você ama ouvir falar de Jesus. E ele mandou aquele homem se sentar. Muito tempo aleijado. Sabe que outro personagem eu vou terminar porque tem muito na minha mente. Mas eu vou dizer um. E vocês também devem conhecer a história dele. Um homem endemoniado estava no cemitério. Um endemoniado em Gadareno. Eu era cacete de dar em doido. Ele veio testemunhar. Quem vinha para ali para o cemitério era a minha área, cheio de demônio. Eu jogava pedra, pau. Minha mulher, coitada, sofreu muito. E chamava os amigos e me amarrava com grilhões. E eu fazia isso, ó, pá! Porque o demônio dá força, viu? E eu quebrava aquele negócio, todo mundo tinha medo, eu me feria. Eu estou cheio de marcas aqui, é aqui. Me permita levantar aqui, pedra. Eu me feria muito. Mas apareceu alguém lá maravilhoso. Alguém desceu de um barco. Vinha com os discípulos, mas ele foi à frente. É Jesus que toma a frente. E ele foi à frente e não disse nada comigo, mas eu disse, sai dele. Sai dele, que eu te conheço. Legião, Satanás, demônio, sai dele. Ele caiu como morto. E eu que tinha aquela vida de aperreio, tomei um banho, troquei de roupa, penteei meu cabelo, estava sentado, agora orientado. E a glória é somente para ele. Eu até queria ir no barco com ele, pedir para evangelizar, fiquei tão emocionado. Ele vai para a tua casa. Aí eu faço uma pergunta, como é que está na tua casa? Diz aos teus o que Jesus fez por você, o que Deus fez por você.